Olá pessoal, bem-vindos ao Conectando Pontos, o podcast da turma do curso técnico em administração do Senac Tech. Eu sou o Vitor e no episódio de hoje a gente vai conversar sobre a logística. Esse episódio ele faz parte de uma dinâmica que nós fizemos em aula e debatemos em sala, né? Então bora nessa? A gente está aqui com nossos colegas Fernanda, Márcio, Sayonara, e o nosso professor. o Bruno. Bruno César. E cada um vai compartilhar um pouco do que a gente leu e entendeu sobre o tema abordado no livro. Quem vai começar falando sobre o que o capítulo abordava? Pode ser, eu posso começar. Primeiramente, boa tarde a todo mundo. O livro que eu peguei, que eu estudei, tá, foi Estratégia das Empresas Brasileiras, a Logística da Estratégia Brasileira para Produtos Acabados. Mais especificamente, o capítulo 2, subcapítulo 2.4, que fala da parte de TI, que como a tecnologia da informação transforma a logística nas empresas brasileiras, o que permite um fluxo de informações mais preciso, mais ágil, mais rápido em tempo real. Tá? O TI melhora o planejamento da demanda e a gestão dos estoques. Segue, né, Fernanda? Eu peguei o livro Logística, que é Práticas e Processos de Melhorias, e o capítulo que eu li foi o Cadeia de Suprimentos, o desafio da integração da cadeia de suprimentos. O livro fala sobre como que as empresas não conseguem integrar muito bem essa cadeia de suprimentos porque tem vários desafios. Ele aborda muito o tema de um por todos, todos por um, mas nem sempre acontece. Porque normalmente sempre dá erro ou com o fornecedor, ou com a entrega, ou com o processo em todo até chegar ao fornecedor. Ao consumidor, não fornecedor. O meu livro ele é Logística Empresarial. Eu peguei o subtítulo O Papel da Logística na Organização, que ele engloba um pouco o livro da Fernanda, né? Mas esse aqui eu entendi ele mais como alguém que está aprendendo do zero. Estou aprendendo do zero, quero entender sobre a logística empresarial. Esse é um baita livro porque ele te ensina bastante, assim, é como se fosse uma aula mesmo. E aí é basicamente mais sobre a otimização de custo, a velocidade e consistência da logística e também a performance que todo mundo tem que ter em conjunto. O que aborda bastante no meu, que é o nosso livro, na verdade, casa um com o outro, né? A supply chain, né? Casamento de É um livros. casamento de Exatamente. livros. Fala sobre assuntos diferentes, mas do mesmo assunto, A querendo ou logística não. da cadeia de suprimentos. Suprimentos, é. Bem como fala o nome, né? Logística, conectando Sim. pontos, né? Por isso que os nome livros do de podcast. vocês, mesmo sendo diferentes, falam sobre o mesmo assunto. Ainda bem que a gente não se entrevistou, porque senão a gente não ia ter muito o que falar. E o teu saiu. E o meu livro, ele é do autor Hamilton Pozo. É sobre administração de recursos materiais e patrimoniais. Aí eu peguei lá o capítulo O Escopo do Sistema de Transporte, que ele aborda ali os 5 tipos de sistemas de transporte, que seria ali ferrovias, rodovias, hidrovias, dutoviário e aerovias. Ele fala também sobre o tempo de entrega, né? A importância do tempo de entrega também, que vai variar de acordo com o tipo de carga, do produto, de acordo com uma necessidade do cliente. Então vai variar o custo também, né? Então tem mais para chegar à decisão de qual meio de modal que vai ser usado. A importância também da proteção da carga, ele fala muito, né? Ele fala sobre isso também, que é muito importante. Porque o cliente ele quer receber lá o produto dele perfeito estado, né? Sim. Então, independente. Então, tem até a legislação. Se o produto não chegar em perfeito estado, pode ter a penalização. Então, isso é muito importante. Falando sobre isso, eu te interrompo sem querer te interrompendo. Hoje mesmo eu recebi uma encomenda da Shopee, tá? Que veio faltando coisa. Veio lá que está faltando uma peça. Então deve enquadrar bem nisso que tu está falando agora. Aí no caso seria a falta do produto. E aproveitando, né, já que vocês falaram dos livros de vocês, duas coisas, principalmente não falando cenários, as modalidades de transporte. A gente vive em Porto Alegre, então para quem nos acompanha, depois pode descobrir que você está em Porto Alegre. E a gente tem um modal aeroviário em Porto Alegre, né? E a gente tem uma lógica de dutos em Porto Alegre.
Quem um dia visitar Porto Alegre, principalmente a região da usina do gasômetro, vai ver o nosso Sim. projeto nunca concluído, né, de Eterno modal de transporte, que serve hoje como pedestal de plantas para a arborização da região, Atração turística. né, uma atração turística. Assim como o nosso modal de transporte humano, né, que é o aeromóvel, que conecta apenas o aeroporto à estação de metrô, né. Então, a gente tem, na verdade, nem é metrô também o nosso modal aqui em Porto Alegre, né? A gente tem 3 únicos, o modal de metrô ele é subterrâneo, né? Que não é o caso de Porto Alegre em relação a outras capitais que contam com esses modais diferentes, né? Tanto é que a empresa é Transurb. Tem que exatamente. O nome já disse. Diz tudo, né? Eu quero deixar uma perguntinha para vocês aqui, tá? A primeira, o que é telemetria? Vocês já ouviram falar isso? E a outra, logística preditiva. Quem sabe o que é isso? Esse raio, para que serve, como é que funciona? Completou ele. Vou deixar pensando aí, depois eu falo um pouquinho mais sobre... Fala uma curiosidade para vocês aqui sobre telemetria e logística preditiva. Preditivo. Telemetria. Logística preditiva. Eu tinha comentado um pouco antes, fora do ar, aqui com o Bruno, sobre os robôs da Amazon. Ele perguntou o que eram os robôs e eu não respondi. Conseguiu pensar em alguma coisa, Bruno? Imagina que sejam robôs que vão fazer serviço de entrega baseado no comportamento humano. Não é bem isso, né? Mas vamos lá. A Amazon usa robôs no centro de distribuição deles, tá? Para separar mercadorias. Isso aí reduz em 50% o tempo, otimiza, né? O tempo de entrega. Sim, aquele instante que a gente consegue, primeiro, manter uma mão de obra 24 horas, né? Ou seja, só há possivelmente uma interrupção para manutenção do robô e um deve complementar o outro. Então, ok, eu tirei ele de operação, já tem um outro para substituir, já gera otimização. Segundo, uma lógica de estoque. Então, a gente armazenando o produto, a gente cria toda uma identificação para que o robô consiga fazer. Possivelmente um robô não conheço, tá? Mas deve ter um robô ainda que faz toda a parte de etiquetagem. Então ele mesmo já etiqueta, já despacha, já coloca numa linha de produção. Armazena onde já sabe onde está armazenado. E custo, né? Querendo ou não, a longo prazo o custo. Não vai ter que estar pagando todo mês um valor fixo pro robô. Então tem um custo maior, né, de começo, assim, de toda a produção, fabricação do robô, mas a longo prazo acho que compensa bastante. Sim, com certeza, né? Então vamos lá, ao chegar a alguma conclusão do que Não, seria isso? eu não faço a mínima ideia. Antes de eu falar Preditivo. isso, preditivas. Antes de falar o que é exatamente, tá? O TI hoje em dia está em tudo. Sim. A gente querendo não está em tudo, né? Então, na logística não podia ser diferente, tá? As empresas no Brasil já trabalham com a telemetria. O que seria a telemetria, né? É especializada em gestão. Ela consegue analisar, tá? O custo de combustível daquele veículo. Tá? Tem empresas aí que conseguem, com isso, conseguem reduzir. Porque ela vai saber que para tal peso de caminhão, ela vai consumir tanto de combustível. Mas como é que a gente passa no nosso carro? Tá? Ela conseguiu reduzir no ano de 2024, tá? Para 6 mil quilômetros a um custo de R$5, pouco mais de R$5 por litro do diesel. O diesel no ano passado passava de R$100. Então isso no final do ano é uma economia enorme. Não só no final do ano, né? Isso. Um dia de entrega, Sim. quantos quilômetros são rodados Exatamente. por uma empresa de transporte um dia? Da zona norte, a leste, a sul, a centro. Então, Não tá. fazia a É mínima enorme. ideia Então, do o que era isso. conceito de telemetria, né? É a tecnologia que coleta, transmite dados remotamente, permite monitorar veículos em tempo real para melhorar a segurança, reduzir custos e aumentar a eficiência. Então, é algo que o TI faz, já está fazendo aí, isso impacta diretamente aonde no final? No preço final do produto, no consumidor. Com certeza, mais vendas, né, mais lucro para a empresa no final. Que nem a importância do TI na logística é otimização. Otimização, custo, velocidade, tudo. A TI veio, acho que, para agregar muito, né? Imagino como devia ser antigamente, aí coloca 40, 50 anos atrás.
coloca hoje isso mesmo de custo. Como é que faria todo esse cálculo, né? São muito mais pessoas trabalhando, muita gente na operação. Então veio Eu acho que agregar você bastante. falando sobre a TI também, no meu livro, ele é bem antigo, né? Eu tinha até comentado com o senhor que ele era de 2020. Não, ele foi republicado em 2020. Só que eles não mudaram nada. Eles só fizeram um designer novo e publicaram com as mesmas ideias do ano de 2010. E aqui não fala sobre nada sobre TI. E é por isso que eles têm muito desafio em integrar Sim. a cadeia de suprimentos nas empresas. Sim. Porque é tipo só a pessoa mesmo que tá ali, o fornecedor com o comprador e o cliente. Todo esse processo não tem ajuda de TI em nada. Então é completamente mais difícil. Vai, papel mesmo e seja o que Deus quiser. E o teu livro, Vitor, o que mais tu achou interessante aí? Cara, eu acho que é a integração entre todas as partes, né? Desde o começo, né? Tem um capítulo que ele fala que o sistema de logístico, tais como segurança, nível de serviço, todo o sistema ele não atua de forma individual, né? Não tem individualidade na logística, né? Na organização. Todo mundo tem que se complementar porque, querendo ou não, o ponto A com o ponto D, eles não estão diretamente ligados. Mas no final eles estão, porque se o ponto A se desconecta do B, não vai chegar no final. Né? Então Tu não pode se mover, tem que estar Não, lá. tem que estar lá. Eu imagino. E tem uma relação exatamente com o que a Fernanda disse antes, né? Exatamente. O todo, E todo por um. todos É. por um, né? Vem aí o casamento entre Os livros, né? os livros, né? E tu falando ali o negócio de tecnologia, né? Os avanços da tecnologia. Seja antes, vamos falar da curiosidade agora. Porque tem a ver também com o que tu disse. Questão de rastreamento, de saber, né, onde está a carga, o transporte, enfim. E aí, sendo que antigamente, né, antigamente, o primeiro rastreamento, que se chama, na verdade, o primeiro rastreamento que surgiu, né, foi o Big Tech. High-tech. High-tech, perdão. Isso. A pronúncia. Antes do GPS, algumas empresas usavam literalmente como correio, né, antigamente. Tipo, os filmes Para até hoje, né? transportar mensagem. Idade Média, Amarrava Harry um papelzinho Potter, no- nossa, Segunda Guerra Mundial. É, Que falou isso, inclusive, né? Que eu também não sabia, lá na Segunda Guerra. Então eles usavam para transportar mensagens sobre cargas e rotas. Sendo que hoje temos o rastreamento em tempo real por satélite, né? Então a evolução também e os da satélites eles são tecnologia. uma triangulação de tecnologia. Né? Sim. As torres, elas têm vários níveis, então você não tem apenas um chip, porque se uma conexão cai, você tem uma triangulação de outras duas tecnologias de forma a você não ficar sem sinal. Imagina no meio do nada, vai cair com o sinal. Pra que lado eu vou? Exato, e aí, né, daí ele ficar dependente de uma única tecnologia, por isso que elas avançaram. Então, a gente não pode mais ficar dependente só do pombo, né? E a gente já avançou para outras. Já veio pegar esse pouco do O caminho. visto, É, que o pombo. voltando aquele rastreamento, eu vi esse dia no programa. 3 senhoras estavam seguindo pelo mapa. Isso Mapa. há 2, 3 anos atrás. Um mapa, tava com um mapa gigantesco. Não, mas se a gente for Ninguém falar conhece na mão de hoje. experiência, tá viajando, comprou um mapa turístico na região. Se for no zoológico, lá, ali em Sapucaia, é Sapucaia ou zoológico? Sapucaia, né? Você vai comprar um mapa do zoológico, Sim. onde estão os animais. Então, acho que depende do uso, né? É. Mas, por exemplo, galera que anda de moto, ainda você compra os guias de mapa, de estrada, um guia turístico. Ele compra um guia 4 rodas. O senhor falou do zoológico, né? Agora eles têm um QR Code, tu escaneia e ele mostra o mapa pra ti. Aí quando tu chega no local, tu marca que tu chegou. E aí aparece, tipo, agora você tá visitando, não sei o que lá. É bem. Uma coisa interativa, né? Mesmo ainda com tecnologia, ainda tem alguns lugares que ainda não chega no sinal. Aí não tem o sinal. Por isso que o mapa vai estar sempre ali. É a mistura do on com off, né, gente? Ele não acabou. O online não era assim. Eu sou uma pessoa que se um dia me pedir pra olhar alguma coisa no mapa, seja em papel, seja no celular, eu não vou me achar. Se não tem nada jogado. Eu nada. Deixa eu Eu pular. sou mais antigo e também não vou mexer. Não vou me achar. Acho que uma das únicas vezes que eu usei mapa foi em Gramado. Tava naquela igreja de Gramado assim, daí vieram me entregaram um mapa pra conhecer todos os pontos assim. Mas é um mapa, eles tentam simplificar, Turístico, né? sim, eles tentam simplificar ao máximo, porque depende muito da ocasião, né? Depende do intuito que tu tem com o mapa.
E esses mapas turísticos, eles acabam te direcionando também o que vai e o que não vai, né? Sim. Então, por exemplo, como é um mapa da cidade, então, vamos pegar aqui Porto Alegre. O que estaria retratado no mapa turístico de Porto Alegre? Estaria os centros de Porto Alegre? Não. Possivelmente não. A gente estaria o Bonfim, estaria a Orla, né? Estaria um pouco do centro Um histórico. pouco de Ipanema, pouquíssimo. Talvez ainda, né? Não seria isso, sejamos muito sinceros, né? Seria Não tem. centro histórico, Bonfim. E o que mais? Os estádios. Talvez. Beira-Rio ali, que é perto Talvez da Orla. colocaria também lá o Laçador, mas assim, muito Talvez também. pontual, né? Voltando lá para a logística preditiva lá. Vou Boa. pegar um exemplo agora aqui, nós estamos chegando agora no que época agora vai vir? Tá? Sexta-feira Santa, peixe e chocolate. Sim. Né? Como é que eu vou prever o que eu vou gastar? Isso é a logística preditiva, né? Ela, junto com uma IA, os dados para antecipar a demanda e otimizar as entregas. Olha só que interessante isso. Tu usar uma tecnologia para prever o que tu vai gastar com base, possivelmente, no que tu gastou o ano passado, ou anos anteriores. Isso é preditivo. O que faz com que a gente consiga otimizar a lógica de necessidades. Exatamente. Quantos transportadores eu vou precisar fazer hora extra, não vou precisar fazer hora extra, tenho que acionar os meus fornecedores lá do início da cadeia, que eu vou precisar de mais insumo porque a oferta vai estar mais ampliada, vai estar menos ampliada. Então envolve um olhar não só para a otimização do custo, Sim. mas para a otimização da cadeia de Para que não falte nada e Exato. chegue tudo na hora certa. Porque imagina, chegou a Páscoa da criança, Não tem chocolate. Cadê? cadê minha cesta? Não O coelhinho tem. esqueceu de mim? Com o preço né? que tá, não tem mesmo. Cadê o ovinho? Tu vai comprar Então- peixe e não tem peixe. E daí a Sexta-feira Santa e as tradições, né, de algumas religiões modificam, né? Então a ordem e a importância da logística, ela vai exatamente ao mesmo que o Vitor disse, é ficar juntos, né? Então isso é bem importante. É engraçado como a gente vai se aprofundando na logística, né? Todas as áreas da logística a gente vê na nossa vida, né? Isso mesmo da Páscoa, de qualquer data comemorativa, a gente começa a se programar meses antes para chegar na época e ter, sei lá, ter um truquinho, ter um dinheiro ali pra gente poder... Eu estou me preparando para Páscoa agora. Sim. Para Páscoa do ano que vem. Ah, Gente, é muito caro para chocolate. Não vale mais a pena. O ovo virou um simbolismo, né? sim. Porque o preço do ovo é absurdo, né? Olha só, a gente fez ontem naquela dinâmica sobre falar com o colega, falar um pouco sobre a leitura do livro dele, né? Fazer uma troca, ver o que a gente entendeu ali, o que a gente achou importante. Então cada um fez A gente uma conectou anotação. pontos, na verdade, Então, né? pontos. Com todos os livros. E por isso se dá o nome do nosso podcast, Conectando Pontos. Ah, legal. Daí, então assim, no livro do Vitor, né, que é sobre a importância da logística ali na organização, o que eu achei interessante ali, que eu anotei, foi o custo de transporte, de acordo com a localidade. Aquilo que a gente falou também, conectou lá na minha leitura também, de transporte, casou isso, com toda aquela logística, a velocidade para otimizar o tempo de entrega e reduzir o custo, e a consistência, mais importante para manter o fluxo da performance, né? Sim. Daí até, Vitor, pode você explicar um pouco mais sobre essa parte da consistência, perdão. Olha, acho que é o fator mais importante, né? O que o livro mais ressalta. Dá um exemplo. Eu tenho uma loja que eu preciso vender refrigerante. Primeira vez que eu peço na loja, eu pedi hoje, daqui 2 dias chega. Segunda vez, mesma coisa, pedi hoje, 2 dias chega. Aí na terceira vez que eu vou pedir com eles, eu já penso comigo. As 2 primeiras vezes que eu pedi, em 2 dias eles me enviaram. Né? Aí eles vão e demoram 6 dias. Todo o meu planejamento, tudo que eu planejava de vender o refrigerante no fim de semana ou numa data específica, vai por água abaixo, né? Porque eles não tiveram essa consistência, né? Essa constância deles de manter sempre o mesmo padrão. Qualidade. Não tem a qualidade final. Sim. Acaba atrapalhando eles, porque eu não vou mais contratar a empresa, acaba me atrapalhando principalmente porque eu não vou ter o Vai produto. ter que correr atrás de outra empresa. De Exatamente. repente vai ganhar até mais caro.
Sempre mais caro, né? Da hora. Naquele momento que tu aperta, né? Ou seja, tá dando menos prazo pro fornecedor. Então isso faz com que o custo também amplie, né? Lá no livro falava isso também, sobre a responsabilidade, né? De responsabilidade no geral de tudo. De manter ali exatamente o que você falou agora. Então, cachorro perfeitamente. A responsabilidade desde do pedido, do manuseio do produto, do armazenamento, da entrega, da agilidade, né? Do prazo. A Sayonara falou sobre que a gente fez. Isso é como se a gente tivesse a gente conectou pontos mesmo. Daí a gente pegou palavras-chave que a gente viu praticamente em todos os resumos que cada um fez do livro, que foi escopo, comunicação, logística, transporte e estratégia. É que aqui ninguém conversou comigo, só. Então ninguém sabe sobre o meu livro. E Sabe quem falou do livro? sobre cadeia e segmentos, supply chain. Só que a Sayo conversou com o Vitor. Então, automaticamente, casa muito do Vitor com o que eu li da Micaela, porque era parecido também. Da Micaela é sobre logística de transporte, só que falava sobre muito de... que a gente falou de estratégia. No da Micaela, eles tinham o livro dela tinha uma estratégia nessa logística de transporte para não ter... demora na entrega, e no do Vitor a Sayonara falou também sobre a velocidade de otimizar o tempo de entrega e reduzir o custo. E o da Micaela também tinha o impacto da infraestrutura no custo logístico de transportes. Daí a gente juntou vários temas. O do Márcio tinha sobre escopo, da Sayonara ela falou sobre escopo, no do... Deu branco. Mas a gente juntou vários temas. Trabalho também apareceu bastante, serviços apareceu bastante também. Serviço, sim. Deixa eu aproveitar e fazer uma pergunta para vocês. Já que a gente está falando de estratégia, será que a gente deve considerar a logística hoje, considerando 25 de março de 2025, ela é algo operacional ou ela é algo estratégico para as empresas? Eu acho que é sobre os dois. É, um pouco dos dois. Mistura os dois, né? Porque tu não pode ter uma estratégia se não tem uma operação definida. E se a operação não tem uma estratégia concisa, também não vai funcionar. Sim. Nós vamos ter que andar juntos. Porque tu vai ter possivelmente um processo, né, diário de organizar o estoque, mas que vai contribuir para o todo do negócio, né? Para a sustentabilidade dele, para a grana que vai sobrar, o lucro depois que vai chegar e pagar as contas, né? E todo o restante também. Logística é um time. Eu vejo a logística como um time. É uma boa forma de a gente entender. Um por todos, todos por um. A Fernanda tá mais mal para essa frase, né? Ela gostou dessa frase. Diferentes critérios. E no livro da Lívia, que eu gostei bastante, eu achei interessante, que é a Arte da Guerra, que é uma curiosidade também ao mesmo tempo, porque muitas pessoas não sabem que a logística já vem lá no tempo da guerra, na Guerra Antiga, né? Então eles já usavam disso. E nesse livro a gente se percebe que são coisas também que a gente já usa no dia a dia. No nosso dia a dia, a logística está constante em tudo, né? Então eu achei interessante ali que no livro dela, como eles não tinham transporte mecânico, era transporte animal. E na guerra eles não podiam também transportar muitas coisas. Então uma da organização deles, da tática da organização deles era carregar, ou seja, conforme eles iam abatendo os inimigos, eles iam utilizando os produtos, alimentos, armas dos inimigos, né? Então isso foi uma estratégia A deles. logística reversa. Logística, exatamente, reutilizar, né? Eu utilizar algumas coisas normalmente, né? Existe até um difícil, porque quem se alista no exército e depois acaba entrando, a gente tem os batalhões de logística, né? A gente tem as divisões focadas no exército, na carreira militar, logística. Inclusive, as escolas de logística do exército são excelentes escolas que lidam exatamente com a logística de guerra. Como é que vai levar um povo para um lugar e vai fazer tudo chegar até lá, né? Desde a informação ao mantimento, a própria arma, né? A estratégia logística para que eu sou direita, esperando, sabe? Então, é um mover de várias peças no time, né?
Uma curiosidade que casa muito com isso é que a logística, ela vem a palavra logística vem de uma origem militar, né? Vem do termo francês logistique, que significa a arte de alojar e abastecer as tropas, né? Então é muito isso. Como é que eu vou pensar em abastecer minha tropa, seja com alimentos, com armas, né? A estratégia de batalha. E somente após o século XX que eles começaram a aplicar o termo logística nos negócios. Eu não Histórica, Não assim. entrevistei a Lívia, mas ouvindo a turma falar, eu vi que as tropas levavam menos coisas, porque já sabiam que teriam coisas pra usar caso eles matassem os inimigos. Quase uma partida. Exatamente, né? E uma curiosidade também, bem pertinho da gente aqui, por ser do estado, Guerra dos Farrapos, o charque. Como surgiu o charque? Eles botavam a carne no lombo do cavalo, a sela em cima e com o próprio suor do cavalo e temperando a carne. É uma maneira de logística também. Não tô muito fã. Naquela De época, suor, eu não sou muito fã de suor, né? É por isso que eu não gosto de Shark. Pode Eu ser. também não gosto de hoje o charque. processo deve ser outro, mas na Guerra dos Farrapos era assim que eles faziam o charque. Se defumava a carne, vamos dizer, não é esse o termo, me fugiu o termo agora, para poder preservar ela por um tempo. O que mais, gente? Assim, isso a gente já falou, né? O que a gente viu, que eu pelo menos vi, é que a gente vê a logística superficialmente, assim, quando a gente não se aprofunda só como transporte. Tipo, como ninguém nunca estudou, nunca trabalhou com logística, eu via só como transporte, né? E a gente se aprofundando, a gente vê que é em tudo na vida a gente tem logística, até sem querer, né? E a gente nem nossa a rotina é uma logística. Eu fiquei com um olhar bem. Compra de um mercado, de organizar as compras, de até debater no final. Aham. Então a logística tá no nosso dia a dia. Que a gente já fica com um olhar mais É. crítico quando a gente entra nos lugares. Sim, aqui, Né? A gente Tem tudo já. E acho que é. Uma das últimas curiosidades, apesar de ter colocado, trata também na minha pesquisa lá no livro, dizendo ali, né, que onde fala que o Brasil também, o nosso questão do transporte, na parte do transporte, nosso modal mais usado é o rodoviário, né? Até pela versatilidade dele que tem, né? Pela distribuição dele. Isso. É muito mais. Hoje, a Constituição do Brasil se deu por estradas, né? A gente ainda tem estradas de chão, a gente ainda tem estradas que estão sendo asfaltadas, mas o acesso às cidades normalmente é através do modal, né, terrestre. Então, a gente acaba tendo muitas estradas, muitas BRs, muitas rodovias, né, dentro da nossa estrutura de negócio. Então é isso, aprendemos bastante coisa. Esse foi o nosso episódio. Espero que todos vocês tenham curtido e aprendido algo novo com a gente, né? Trouxemos bastante curiosidades aí e aprendizados. No próximo episódio, o outro grupo vai trazer mais um tema importante sobre a logística. Então tá, pessoal, até lá. Uma boa tarde. Tchau. Até mais, galera.